Os Suns desistiram de Bradley Beal, pois estão desesperados para encontrar uma equipe que o aceite em uma troca no momento. 2 anos após adquiri-lo do Washington Wizards, é evidente que essa situação se tornou um desastre, não funcionará. Eles sabotaram a própria equipe no meio da temporada para tentar fazer isso funcionar e acabou. Bradley Beal não jogará pelo Phoenix Suns nesta temporada, e isso não é novidade. Eles tentaram desesperadamente transferi-lo na data limite de trocas. Boa parte dos planos de meio de temporada deles envolvia Bradley Beal. Eles também lançaram um pouco de especulação de troca de Kevin Durant, mas Beal estava no centro de tudo. Eles tentaram colocá-lo e outros no banco para deixá-lo infeliz e fazê-lo querer ir para outro lugar. Eles tentaram trocá-lo por Jimmy Butler e, como isso não foi possível, começaram a considerar uma troca por Kevin Durant. Está claro que Bradley Beal não está em seus planos futuros e eles têm se preparado para movê-lo nesta off-season. Voltando ao prazo de troca, por causa daquela troca incomum com Utah, isso provavelmente será um desastre a longo prazo, mas no final das contas provavelmente vai ajudá-los a se mover. Beal nesta off-season, onde eles trocaram sua própria escolha de primeira rodada muito no futuro em troca de 3 escolhas de primeira rodada do Utah Jazz. Na época, assumimos que eles usariam essas escolhas de primeira rodada para tentar convencer equipes diferentes a aceitar alguns de seus ativos. Eles usaram uma para descartar Jusuf Nurkic e agora tem algumas restantes para tentar negociar Beal. E dado tudo o que está acontecendo com os Suns agora, eles acabaram de contratar um novo treinador. Os rumores sobre Kevin Durant estão por toda a parte. As pessoas parecem ter esquecido que Beal não apenas está na equipe, como eles querem negociá-lo. Mas vai ser bastante difícil fazer isso nesta off-season. Está claro que o novo plano dos Suns é que eles têm o novo treinador que contrataram, eles querem seguir em frente com ele. Os ativos de Devin Booker de uma eventual troca por Kevin Durant e não ter Bradley Beal no time, o problema é, e a questão é, quem realmente vai tirar Bradley Beal do Phoenix Suns? Agora mesmo, ele tem contrato por mais 2 temporadas por mais de 50 milhões de dólares por temporada no próximo ano, e depois uma opção de jogador no ano seguinte. Eu presumiria que ele vai pegar essa opção. Por isso, seu contrato tem sido considerado um dos piores, se não o pior, da liga nas últimas temporadas. Mas claro, essa não é toda a razão. A maior razão é o fato de que Bradley Beal tem uma cláusula de não troca em seu contrato. Ele assinou quando os Wizards o reconduziram há alguns anos, e isso o acompanha em cada uma de suas novas equipes. Quando ele foi para Phoenix, manteve a cláusula de não troca na nova equipe. Essa cláusula ainda estará presente. O que significa 2 coisas. Uma, torna muito mais difícil negociar Beal, porque a nova equipe sabe que então vai estar presa potencialmente ao pior contrato de toda a liga. Eles não conseguirão resolver a situação do Beal se for desfavorável para eles. E isso torna ainda mais difícil para os Suns negociá-lo, porque eles têm que enviá-lo para um lugar que ele aprova. Eles podem negociar uma troca de Bradley Beal, eles podem encontrar uma equipe na liga que é como sim, nós levaremos Bradley Beal pelo que quer que seja a troca. Eles precisam ir até o Beal e perguntar se ele quer jogar pela equipe. Se ele não quiser, não será negociado. Ele tem poder de veto em todas as negociações que eles trazem para ele. Já vimos que ele está totalmente satisfeito em permanecer em Phoenix. Mesmo que ninguém goste dele e todos ao seu redor estejam infelizes, ele não se importa. Se for uma situação para a qual ele não quer ir, não vai abrir mão da sua cláusula de não negociação, o que é a parte mais difícil de tudo. Foi a parte mais louca não só de Phoenix, mas de Washington. Renovar o contrato de Beal como fizeram há alguns anos, eles ofereceram a ele cerca de 200 milhões de dólares por 5 temporadas. A cláusula de não troca foi incluída desnecessariamente por eles. Considerando isso, quais as alternativas atuais para Phoenix? Quais times realmente aceitariam Bradley Beal em uma troca? Primeiro, é necessário estabelecer que os Suns não estão recebendo nada de valor em troca por Bradley Beal. Essa situação difere da que Washington obteve com os Suns há algumas temporadas, quando conseguiram trocas de escolhas e seleções de segunda rodada. Isso não está acontecendo aqui. Se o Suns está tão desesperado para se livrar de Bradley Beal, terá que anexar algo a ele para que uma equipe o aceite, pois ele não é um ativo positivo neste contrato. Nenhuma equipe na liga vai querer adicioná-lo ao seu elenco com o contrato atual. Especialmente com as novas regras no Convenção Coletiva de Trabalho e como as equipes podem ficar muito caras rapidamente nesta nova era da liga. Considerando isso, aqui estão 2 possibilidades semi-realistas para trocas de Bradley Beal. Você precisará anexar algo a ele. O primeiro time que me veio à mente foi o Miami Heat por algumas razões diferentes. Eles têm salários que podem funcionar aqui em Phoenix com alguns acordos expirando.
Eu poderia ver Miami considerando Beal como um jogador que poderia impulsionar muito o ataque deles, possivelmente se encaixando bem no time. Tyler Hero, que está elegível para a extensão, costumava estar lá. Para eles, alguns contratos estão expirando e Beal só tem mais 2 anos de contrato. Se eles conseguirem algo além de Beal, provavelmente sentem que podem tirar algo mais dele. Eles buscam melhorias de talento de todas as formas possíveis, então o conceito seria Beal. Uma escolha de primeira rodada este ano, 29 no geral de Cleveland, e a escolha de segunda rodada de Denver, indo para Miami em troca dos contratos expirantes de Terry Rozier e Duncan Robinson. Como eu disse, para Miami, você está substituindo 2 caras na sua formação que você não estava tão animado em primeiro lugar. Sim, você adiciona o contrato do Beal por mais 2 temporadas, mas obtém ativos além disso. E se você é Phoenix, você consegue alguns caras que talvez possam jogar para você. Terry Rozier tem sido terrível por cerca de 1 ano e meio. Duncan Robinson sempre teve altos e baixos, mas se você rescindir o contrato do Beal 1 ano antes e adicionar 2 contratos expirantes, Roger e Robinson podem render em quadra para você. E tudo o que lhe custa é uma escolha no fim da primeira rodada e outra no fim da segunda. Se Phoenix recebesse essa oferta amanhã do Miami Heat, acho que eles diriam sim absolutamente. Eles ficariam bem cedendo uma escolha de primeira rodada a Denver. Em segundo lugar, deixar a situação Beal 1 ano antes é precisamente o que desejam fazer. Não tenho certeza se Miami ou qualquer outro time da liga trocaria Bradley Beal sem receber várias escolhas de primeira rodada em troca, algo que os Suns não têm acesso. Eles têm 2 escolhas de segunda rodada obtidas na troca com Utah, mas provavelmente não querem trocar as 2 apenas para se livrar do Beal. Por basicamente nada e ninguém, mas esta é uma opção meio realista. E novamente tenha em mente que esta é uma situação para a qual Beal potencialmente gostaria de ir também. É difícil encontrar na liga times como Utah, Charlotte e até Washington, que têm espaço no teto salarial e estariam dispostos a contratar Beal, recebendo alguns ativos em troca. Beal também precisa aceitar a transferência. Mesmo que comprem seu contrato, muitos detalhes precisam ser resolvidos antes dele concordar em ir. Mas eu acho que agora ele potencialmente pensaria em ir para Miami, mesmo que isso fosse uma possibilidade, que foi discutida e finalmente recusada no prazo em troca de Jimmy Butler. Se você está adicionando outras coisas e o aquecedor em uma situação diferente da época da potencial troca de Butler, o Heat talvez se interesse pela outra equipe que citei, apesar de não ser realista. Ainda assim, vou mostrar na tela. Buell pode ir para os Clippers como uma possível melhoria de talento para a equipe. Eles receberiam a mesma compensação de escolha que o Heat recebeu. Você provavelmente terá que colocar a outra escolha de primeira rodada nisso também para fazer os Clippers atenderem o telefone. Norm Powell tem que estar envolvido, pois seu contrato deve estar lá e ele é muito bom, teve um ótimo ano. Eu preferiria ter Norm Powell no meu time agora do que Bradley Beal. Mas então você tem Bogdanovich, Chris Dunn e Eubanks novamente. Os caras estão lá por contratos, não querem negociar Chris Dunn, mas é um número que precisa estar lá. Você também recebe as escolhas futuras, o que não parece realista. A do Heat é um pouco mais plausível, mas o ponto principal é: podemos estar nos aproximando de uma situação aqui para Phoenix, onde eles realmente não conseguem encontrar uma equipe que aceitaria Bradley Beal e para a qual ele também gostaria de ir. Eles podem ter que negociar uma rescisão com ele ou dispensá-lo apenas para removê-lo da equipe. Afastá-lo porque eles não vão conseguir nada dele de qualquer maneira. A principal razão para isso é a cláusula de não troca. Existem equipes ao redor da liga, Brooklyn vem à mente, algumas equipes vêm à mente, que se você está oferecendo Bradley Beal mais uma escolha de primeira rodada em troca de contratos expirantes, eles fariam esse negócio? Eles assumiriam Beal, potencialmente comprá-lo para obter o ativo extra do draft. Vimos essa estrutura de troca funcionar por anos. Para jogadores que estão em contratos semelhantes ao de Beal, a diferença é a cláusula de não troca. Encontrar uma equipe que queira Beal e para a qual ele também queira ir é quase impossível. E essa é a situação em que Phoenix se colocou ao adicionar Beal em primeiro lugar. Talvez eu esteja errado. É possível que eles encontrem uma equipe para ele, mas no momento é uma situação muito estranha para uma equipe em Phoenix que já está lidando com várias coisas diferentes nesta off-season. A situação do Beal está ficando cada vez mais estranha.